Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a essa temporada especial sobre o West Burnham Place aqui no Rua Barcelona Podcast. Vocês não fazem ideia de quão feliz eu estou de estar entregando esse conteúdo para vocês, porque se você está ouvindo esse episódio é porque deu tudo certo, entendeu? Eu terminei, eu entrevistei todo mundo, eu editei, eu venci e eu tô muito feliz com o resultado que tá sendo entregue, porque assim, eu estou gravando esse primeiro episódio depois de já ter feito todas as entrevistas, então assim, eu já sei exatamente como está a cara dessa temporada. E assim, ela tá muito boa, vou falar bem a real pra vocês. Nesse episódio de abertura, nesse primeiro episódio, eu vou contar o que é o West Burnham Place. Vou contar um pouquinho da história do Ash, que é um lugar, assim, maravilhoso, tem muita história, e eu acho que vai ser muito legal se você tá pensando em ir pra lá, você já chegar lá com esse background, assim, esse conhecimento histórico, nem que seja um pouquinho, sobre o West Burnham Place. Vou explicar um pouquinho sobre a minha trajetória, como foi a minha história no West Burnham, e vou, obviamente, explicar um pouquinho sobre o que é o Catalyst Program, que é esse programa que seleciona os voluntários para ir para o West Burnham Place. Então, assim, esse primeiro episódio vai te dar um panorama, uma base do que é o West, para depois, quando você ouvir as entrevistas que vêm a seguir, você entender os termos que as pessoas vão falando, né, as histórias, enfim, você já vai estar ambientado. É óbvio que se você tem o interesse de ir pro West, muito provavelmente você chegou aqui já sabendo mais ou menos o que é o West Burnham Place. Mas, se você chegou aqui e não sabe, vai ser bom que você vai conseguir entender e ter essa base. Bom, eu também quero contar pra vocês um pouquinho sobre cada entrevista que eu fiz, tá? Pra vocês saberem o que vem por aí. A primeira entrevista que eu vou colocar, que vai ser o segundo episódio dessa temporada, vai ser a entrevista com o meu marido, Matheus Anselmi, lindo! Que eu conheci no West Burnham Place. Então, assim, pra nós, o West, ele tem uma carga realmente muito grande, né, de mudança total de vida. Eu realmente fui uma Tatiane antes e sou uma Tatiane completamente diferente após o West Burnham Place, por vários sentidos, espirituais, emocional e pessoal também. Então, a entrevista com o Matheus, ela foi uma entrevista muito importante pra mim, foi muito gostoso ver o Matheus contar a história dele, ver o Matheus explicar, né, como ele era, aonde ele estava na vida, e a história do Matheus, a entrevista que a gente fez, ele vai trazer muita coisa interessante a respeito de você desejar mais de Deus, você querer sair da sua zona de conforto. O Matheus quase que não chega no Ash, então foi ali, ó, quase que a gente não se conhece. Enfim, ele trouxe muitas coisas muito boas, muitas coisas impactantes que eu acho que vai ser muito gostoso de você ouvir. A segunda pessoa que eu entrevistei foi a Jordana. A Jordana é muito importante nessa temporada. Por quê? Porque a Jordana está no West Burnham Place agora, nesse exato momento. Então ela vai trazer uma visão atual de como tá a vivência, de como está a rotina, de como estão as coisas. E é muito preciosa a história dela também com o Ash. É muito legal. A Jordana, antes de ir pro West Burnham, ela já conversava comigo quando eu estava lá. Então a gente foi criando esse laço, onde eu fui conversando com ela um pouquinho, dando algumas dicas. E hoje ela tá lá. Quando eu fui pro West Burnham, agora em novembro do ano passado, com a minha família, com a nossa família, né, eu e Matheus, pra poder mostrar o lugar que a gente se conheceu. Enfim, eu conheci pessoalmente a Jordana, então também foi muito gostoso. Essa entrevista dela tá ótima e super atual. A terceira pessoa que eu entrevistei foi o Alex. O Alex é um amigo querido nosso que fez parte da nossa trajetória lá no West. A gente esteve no West Burnham no mesmo tempo, eu, ele e o Matheus. Então, assim, foi muito importante. O Alex vai falar sobre a vivência dele e ele vai trazer a questão do inglês, porque ele foi pro West Burnham sem saber falar nada de inglês. Então ele vai contar como que foi essa vivência, essa superação, vai dizer, né, se isso é bom, se isso é ruim, e tantas outras coisas que ele vai falar a respeito da vivência dele no West. A quarta pessoa que vai aparecer por aqui no Rua Barcelona Podcast nessa temporada especial é o Leonardo Barbosa. O Léo também esteve comigo, com o Alex e com o Matheus no West Burnham na mesma época. E o Léo, ele foi padrinho do nosso casamento lá em Campo Grande. Ele é do Nordeste, mas hoje ele mora em Mato Grosso do Sul, a minha cidade natal. Ele foi pra lá, se estabeleceu, tá fazendo faculdade, tá trabalhando e é o tutor das minhas 4 gatas. Então, tipo assim, o Léo também é outra prova viva de que o Ash mudou minha vida, né? Mudou a vida de todo mundo ali. O Léo vai falar muito sobre a quebra da religiosidade
dentro do intercâmbio, né? Ele tem uma história, uma bagagem completamente diferente, uma vivência completamente diferente. E o Léo, quando ele chegou no Ash, ele vai contar sobre essa fase que ele passou, como Deus foi moendo ele, foi quebrando, foi abrindo a mente, foi transformando, e é muito forte a história do Léo também, muito impactante. A quinta e última pessoa que eu entrevistei é simplesmente o Christian. Quem é o Christian? Se você já se inscreveu para o Ashburnham Place e já recebeu qualquer tipo de e-mail do Catalyst, você vai ver que quem fala com você é o Christian, porque ele é simplesmente o diretor do programa no Ashburnham. Então, assim, cara, você vai dar voz à pessoa que conversa com você via e-mail. A entrevista com o Christian foi sensacional. Ela é uma entrevista em inglês, por isso eu vou legendá-la e colocar disponível no YouTube para você que ainda não consegue entender 100%, enfim, para ter lá a legenda e você conseguir extrair o máximo daquilo que ele falou, porque foi uma entrevista muito rica. O Christian é um cara muito incrível de se conversar. Nós falamos, obviamente, sobre o Ash, sobre o programa, mas ele também trouxe muitas outras coisas abrangentes ali, de um estilo de vida do Ash, do pensamento que eles têm do cristianismo, como ele vê o cristianismo. Enfim, é muito rico, muito legal, e obviamente ele tirou todas as dúvidas. Ele vai falar sobre aquilo que o Catalyst está procurando, ele deu inclusive uma dicaça sobre o seu application, né, a sua inscrição. Então, é isso, gente, tá muito, muito rico. Eu não vejo a hora de entregar para vocês todos esses conteúdos e vai ser maravilhoso. Mas enquanto eles não chegam, vocês vão ter que se contentar comigo mesmo, a minha história, a minha vozinha por aqui, beleza? Vamos começar agora então a falar sobre o Ashburnham. Bom, o Ashburnham é um centro de convenção cristão que recebe igrejas do mundo todo, mas especialmente do Reino Unido, para conferências, para finais de semanas, para retiros, enfim. Ele é um hotel, tá? Ele é um castelo, assim, que ele pertenceu a uma família aristocrata durante muitos e muitos e muitos e muitos anos, mas ele se transformou no que ele é hoje, e hoje ele é esse centro de convenções que recebe cristãos do mundo todo, igrejas em grupos ou cristãos, pessoas de forma individual que querem se hospedar no Ashburnham por um final de semana, uma semana, enfim, para poder ter ali um contato mais íntimo com Deus. O Ash, ele tem uma área verde muito grande, então as pessoas vão para lá muito com esse intuito também de estar em contato com a natureza. Eles têm lá um espaço, por exemplo, chamado Prayer Garden, que é o jardim da oração, onde tem o banco, você senta lá, você fica ali no seu momento com Deus. Tem o Prayer Center, que é o centro de oração, com várias salas disponíveis, onde você pode entrar e ali ter o seu momento com Deus. E o Ashburnham, ele tem os seus funcionários, mas ele tem também os seus voluntários, em sua grande maioria. Então, o Catalyst, ele seleciona jovens entre 18 e 27 anos para participar do Ash, do mundo inteiro. E o que é o Catalyst? O Catalyst, na verdade, é toda a vivência que você vai ter no Ashburnham. A base do Catalyst é o seguinte: eles te oferecem 3 áreas onde você pode se aprofundar ao mesmo tempo em que você vai trabalhar no Ash. Então, assim, quando você chegar no Ashburnham Place através do Catalyst, você vai poder trabalhar em 5 times que existem lá dentro, que é na parte do hotel, né, gente? Na parte você vai servir o hotel. Você vai poder trabalhar na cozinha, você vai poder trabalhar na hospitality, que eles chamam, que é na questão do house team, que é chamado, que é para você cuidar dos quartos, arrumar os quartos, limpeza, enfim. Vai ter o grounds and gardens, que é quem gosta de trabalhar em contato com a natureza, que é trabalhar, tipo, em contato com a terra ali. Tem o welcome and bookings, que é a parte da recepção, dos agendamentos ali, das reservas. E tem o Orangery Tea Room, que é a cafeteria do Ashburnham Place, que você, como voluntário, pode trabalhar lá, atendendo, fazendo café, na cozinha, enfim, de várias formas. Fora isso, o trabalho, né, existem as 3 áreas onde você pode se aperfeiçoar, que é a teologia, a Adventure in Creation, que eles chamam, que é a criação, você está em contato com a natureza, e o Creative Ministry, que é a criatividade, que é a questão do louvor, da dança, enfim, de tudo, né? De tudo relacionado à criatividade. Normalmente, na segunda-feira, hoje em dia, né? No meu tempo não era assim, mas hoje, a segunda-feira é reservado
para o Catalyst. Então, vocês, voluntários que vão para o Ashburnham Place, vocês vão ter aulas praticamente o dia todo. Workshop de manhã, almoço em comunidade, à tarde são as aulas focadas. Então, se você quiser ver aula mais focada em teologia, você vai para essa aula. Se você quer criação, você vai, natureza, né? Você vai para outra aula. Enfim, é recomendado que o voluntário participe de todas as aulas, tenha contato com todas as aulas. Mas, se você não quiser, é obrigatório que você tenha pelo menos em 2. Então, o programa, ele vai te dar essas aulas, mas o foco dele é importante que você entenda. Não é que você saia de lá formado em teologia, que você saia de lá um ministro de louvor graduado. Não é nada disso. O objetivo do programa é a vivência em comunidade, o servir a comunidade. Então, você vai para lá com essa mentalidade. É preciso que você que está querendo ir para lá entenda isso. Que o Catalyst Program não é um programa que vai te formar em algo, ele vai simplesmente ser a sua vivência dentro de uma comunidade cristã, servindo, convivendo com pessoas completamente diferentes de vocês e extraindo o melhor disso, né? Se doando e também aprendendo, recebendo de outras pessoas. Então, quando você para analisar, meu Deus, o que seria esse intercâmbio? É um intercâmbio voluntário, onde você vai para aprender sobre uma comunidade cristã, onde você vai para servir e onde você vai também para ser servido. As curiosidades sobre o Ashburnham Place que eu acho interessante vocês saberem é sobre o prédio do Ash, né? O Ashburnham Place, ele foi uma propriedade que pertenceu à família Ashburnham durante 950 anos, ou seja, 9 séculos e meio. É muito tempo. Então, assim, a propriedade voltou das mãos da família, né, várias vezes. E uma dessas vezes, em 1665, foi a vez em que a St. Peter's Church, que é a igreja que fica lá dentro do Ashburnham, não pertence ao Ash, mas fica dentro do espaço do Ash. Ela foi reconstruída pelos irmãos John e William Ashburnham depois que eles recuperaram a propriedade como forma de agradecimento a Deus. Então, eles reconstruíram a igreja antes de reconstruírem a casa principal, que é onde eles iriam morar. Mas lá em 1924 foi quando a propriedade foi herdada pela Lady Catherine Ashburnham, depois que o seu tio, que é o 6º conde de Ash, morreu, e sem deixar nenhum herdeiro, porque assim, o avô dela teve 7 filhos homens e 4 filhas mulheres, mas nenhum dos filhos homens tiveram filhos homens herdeiros, né, que pudessem herdar a propriedade. Então ela ela era filha do 5º conde, né? Então o pai dela foi o conde de Ashburnham, assumiu a propriedade, mas acredito eu, faleceu, e ainda tinha o irmão mais novo dele, que era o tio dela, que assumiu. Só que depois o tio dela não tinha mais nenhum irmão, nenhum tio dela ali para assumir, e aí ela acabou herdando a propriedade. Então lá em 1924, ela se muda para o Ashburnham Place, mas nessa época a propriedade já estava completamente deteriorada, assim, não completamente, mas já estava ficando muito deteriorada, já não estava nos seus auges, né, no auge, na verdade, no seu auge. Então, ela morou lá ainda por 29 anos e lá em 1953 ela faleceu. O mais engraçado dessa história é que um dos donos da Ashburnham Place, há 300 anos antes da Lady Catherine, o John de Cavalier, ele construiu 45 criptas dentro do Ashburnham Place para a família ser enterrada. E o mais curioso é que a Lady Catherine, ela ocupou a última cripta disponível, ou seja, ela foi o último membro da família vivo ocupando a última cripta. Essa é uma história bem curiosa dessa época, assim, né? Mas enfim, depois da morte dela, como ela também morreu sem deixar nenhum herdeiro, a propriedade passou para o John Bickersteth, acho que é assim que fala, não tenho nem ideia, que era o neto da irmã do pai dela, entendeu? Uma coisa assim, a irmã do pai dela, que era tia dela, era o neto dessa pessoa. Ele herdou a propriedade em 1953, porque ele era o parente masculino vivo, mais próximo. E só que quando ele herdou, ele tinha 27 anos e ele fazia faculdade de teologia. Quando ele herdou a propriedade, ela já estava completamente deteriorada, tanto é que ele teve que vender grande parte da área aberta, né? E também teve que demolir grande parte da casa principal, que não tinha mais como reconstruir, fazendo com que o prédio diminuísse de tamanho e ficasse do tamanho que ele é até hoje, né? Ali a parte principal do Ash tem o tamanho que o John deixou, depois que ele demoliu grande parte da casa principal. E aí, depois que ele herdou a propriedade, ele ficou 5 anos orando a Deus, pedindo para que Deus falasse com ele o que ele deveria fazer com aquela propriedade, que ele não tinha ideia, ele não ia morar lá, nem nada do tipo, mas ele falava, meu Deus, eu tenho uma coisa gigante, o que eu vou fazer com isso, né? E aí, Deus falou com ele através do livro de Ageu,
no capítulo 2, do versículo 8 ao 9, que fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e eu vou estabelecer nesse lugar um lugar de paz. E eu acho muito interessante, quando eu li isso, eu achei muito interessante, porque realmente o Ashburnham, ele é um lugar de paz, ele é um lugar onde as pessoas vão para ele encontrar paz, para falar com Deus, porque é um lugar que realmente transmite uma paz, uma tranquilidade excepcional. Então, a partir do momento que Deus, ele teve esse entendimento de que essa era a vontade de Deus, de que Deus faria, né, desse tempo do Ashburnham Place uma glória muito maior do que o tempo da aristocracia, por exemplo, o que ele fez? No dia 1º de abril de 1960, ele fundou a instituição Ashburnham Christian Trust, que é a que administra o Ashburnham até hoje. E o que isso significa? Isso significa que ele doou para essa instituição a casa principal do Ash e os 220 acres de terreno e jardim. E ele administrou essa fundação por 28 anos. Ele se aposentou em 1988 e aí foi quando ele deixou de administrar a instituição. Bom, então quando você entra hoje no site do Ashburnham, eles têm uma definição aí sobre o que eles são, né? E abre aspas, né? Falando ali o que tá no site. O Ashburnham Christian Trust agora recebe dezenas de milhares de visitantes todos os anos e é o lar de uma comunidade vinda de todo mundo. É nossa oração que todos que vierem aqui experimentem a paz e o amor de Deus e encontrem Ashburnham Place como um lugar de bênçãos. Enfim, quando você chegar no Ashburnham Place, você pisar lá, você já vai saber que você tá pisando em história. E é muito incrível isso, é sério, gente. Quando eu cheguei lá a primeira vez, que eu vi aquele prédio, que é muito um castelo, assim, tipo, parece que você tá num romance de Jane Austen. E aí eu olhei tudo aquilo, eu juro pra vocês que eu não esperava que fosse ser tão bonito. Eu não esperava que fosse ser tão grande, que fosse ser tão britânico, que fosse ser tão europeu, assim, eu não sei, eu acho assim, eu não criei muitas expectativas em relação ao Ash. Então eu me surpreendi de uma forma muito positiva. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus! E vai ser legal se você chegar lá já sabendo um pouquinho sobre essa história, sobre essas coisas legais, que aconteceram, né, no Ash, enfim, até ele chegar a ser o que ele é hoje. Bom, gente, e a minha vivência, qual que é a minha história com Ashburnham Place, né? Eu fui pro Ashburnham Place em 2021, mas eu me inscrevi em 2019. Eu achei sobre esse intercâmbio, se eu não me engano, foi através da Fernanda Vidvisky, a primeira vez que eu ouvi, acho que foi. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Ash e achei uma brasileira que criava conteúdo, ela estava lá e ela criava conteúdo para o YouTube. E eu fui devorando, né, esses conteúdos. E assim, a minha história é que eu sempre quis morar fora. E quando eu achei o Ash, eu tava numa fase muito intensa do meu relacionamento com Deus. Então eu vi ali uma oportunidade de fazer as duas coisas, de morar fora, mas também eu vi no Ashburnham esse local e eu falei, pode ser. Mas assim, eu confesso pra vocês que o meu coração não queimava pelo Ash. Não era aquela coisa assim que eu falava, nossa, meu Deus, olha esse lugar, que sonho, eu sempre quis morar na Inglaterra. Não, a minha fixação sempre foi os Estados Unidos. Eu sempre fui apaixonada por Nova York, então assim, eu até antes, ao mesmo tempo que eu me inscrevi para o Ashburnham Place, eu me inscrevi para um intercâmbio nos Estados Unidos, em Nova York. Eu submeti um projeto, mas não fui aprovada, né? Então eu fiz essas duas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando foi, eu me inscrevi em 2019. Quando foi em março de 2020, a pandemia do Covid-19 estourou e eu recebi um e-mail do Christian, responsável pelo programa Catalyst, dizendo que naquele ano, naquele período, eles não estariam fazendo nenhuma seleção, porque os tempos eram incertos, né, e tava tudo fechado, enfim. Mas que se eu tivesse interesse, era pra eu avisar que ele me jogaria pra próxima seleção. Eu falei, bom, não tenho nada pra perder, né, pode ser, mas assim, eu não botava fé de coração. E eu tinha pedido demissão no final de 2019 de uma organização humanitária que eu trabalhava para poder trabalhar com a minha mãe na imobiliária dela, eu ia cuidar das redes sociais dela, enfim, de fato foi o que eu fiz, né? Então o ano de 2020 inteiro eu fiquei ali trabalhando com a minha mãe, foi um ano gostoso em família, porque a minha mãe trabalhava no mesmo prédio que o meu pai, e o meu irmão trabalhava com o meu pai, então eu tava o tempo todo ali com a minha família, foi um ambiente gostoso, eu tava o tempo todo ali com a minha mãe, foi um tempo mais caseiro, enfim, foi muito precioso. E eu acredito que foi um direcionamento de Deus, até porque
Depois eu perdi minha mãe faleceu. Então foi um tempo onde eu pude ficar com ela, eu tive muita conexão com a minha mãe e muitas bênçãos espirituais derramadas ali, porque nesse tempo a gente começou a fazer uma célula na nossa casa. Enfim, foi muito, muito rico, sabe? E eu vejo hoje que foi um preparo de Deus para o novo tempo que viria na minha vida. Quando foi em outubro, eu recebi uma carta. Eu viajei umas semanas antes, porque a pandemia já tinha dado ali a sua... Já estava se podendo viajar, né? Vamos colocar assim. Os voos já tinham voltado a acontecer. Então, eu e duas amigas, nós fomos para Curitiba. E lá em Curitiba eu recebi uma palavra de Deus referente a isso. Eu não sabia que era isso, mas a palavra era que eu iria receber... Que a minha vida iria mudar. Que eu iria receber algo que eu iria sentir muito medo. Mas que era para eu ir em frente, que Deus era comigo naquela situação. Era um desafio, né? Deu a entender essa palavra que uma pessoa me entregou. E aí passaram algumas semanas que eu voltei para Campo Grande, acho que uma semana, não sei. Eu recebi o e-mail do Ashburnham com um convite para eu ir pro Ash, né? Então, tipo, eu recebi a carta, eu falo carta de confirmação. Eu era muito apegada à minha mãe e eu tava numa situação muito confortável da minha vida, mas ao mesmo tempo, eu sempre quis fazer um intercâmbio, eu sempre quis morar fora. Então, quando eu li aquele e-mail, o que eu pensei? Eu falei, meu Deus, o que eu sempre quis tá aqui se realizando, está a um passo de mim. Parecia até irreal, assim. E aí eu tive muito medo daquilo. Eu falei, será que eu vou dar conta? E, gente, eu tinha 27 anos. Eu tava no limite para ir pro Ashburnham Place. Eles pegam jovens de 18 a 27 anos. Detalhe, se eu dissesse sim, se eu fosse, eu completaria 28 anos no Ash. Eu ia até passar da idade. E aí eu olhei aquilo e fiquei olhando e falei, meu Deus. E aí você pensa, tipo, nossa, 27 anos, na minha vida, no meu imaginário, eu já teria casado, eu já teria feito intercâmbio, eu já estaria até morando fora, eu teria com uma carreira, enfim. E eu ia largar tudo aos 27 anos para ser voluntária numa comunidade na Inglaterra. Nossa, meu Deus. E aí, obviamente, começou... a minha mãe me apoiou, mas quando eu dei a notícia pra ela, assim, eu vi, assim, o mundo dela meio que desabando junto comigo. Eu liguei na hora pra Dani e pra Michelle, elas estavam juntas no mercado. E a Dani, o olho dela encheu de lágrimas, assim, tipo, meu Deus, eu tô muito feliz por você, mas caramba, você vai morar fora, você vai pra longe. A Michelle ficou super feliz e tal. E foi aquele misto de coisas. E aí começou a minha jornada, né? Que eu falei que sim, eu respondi que sim, que eu iria. E aí o Christian começou a me mandar toda a documentação necessária e eu comecei a ir atrás de tudo isso. Os meus pais me ajudaram muito assim, em tudo. A minha mãe foi sofrendo, mas ela foi me ajudando. O meu pai super me incentivando, porque ele sabia que era um sonho e ele falava, não, você tem que viver isso. E foi assim que eu fui. Então, no dia 6 de janeiro, eu embarquei pra Inglaterra, né, voei a madrugada, cheguei lá no dia 7 de janeiro de 2021. O Christian foi me buscar no aeroporto, eu cheguei no Ashburnham com aquela sensação de, meu Deus, né, o que eu tô fazendo aqui? O que vai ser da minha vida? Por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Eu tinha que ficar 10 dias em quarentena, então eu fiquei 10 dias fechada no quarto, a gente saía pra comer, e eu socializava com as outras meninas que estavam em quarentena. Então a gente descia pra comer, a gente comia separado de todo mundo, o prato já tava ali pronto, esperando. Mas as pessoas sempre iam onde a gente tava pra nos conhecer, pra falar oi e tal. Foi até assim a primeira vez, porque antes, quando eu cheguei na janta, a gente podia servir aonde estava o pessoal, mas a gente servia depois que eles serviam. E aí nisso, quando eu fui servir, foi quando veio os brasileiros falar comigo. O Matheus estava nesse grupo. E, oi, tudo bem? Bem-vindo, você é da onde? Eu falei, ele falou, eu sou de São Paulo, lá. Foi quando eu tive aquele primeiro contato, assim, com ele. E na época que eu fui, gente, o Ashburnham estava fechado para hóspedes. Então, era só a comunidade. A gente trabalhava, mas era um trabalho muito mais tranquilo. Então, assim, a gente tinha muito tempo livre, era mais tranquilo. E o Catalyst funcionava de uma outra forma, né? Então, era na grade, toda segunda-feira à noite, a gente tinha uma palestra sobre os temas, né? Esses streams que eles falam, era sobre natureza, né? Criação, criatividade e teologia. Toda segunda-feira à noite, a gente tinha uma palestra sobre
um desses temas, né? Não era 3 ao mesmo tempo, era um cada segunda-feira. E aí a gente tinha no meio da semana uma atividade que era uma atividade sempre relacionada a um desses temas também. Então, às vezes era alguma atividade relacionada à criatividade, outra relacionada à criação, outra relacionada à teologia. E aí, uma vez na semana, a gente tinha que fazer o ground, que é a natureza, né? Era ter contato com a natureza. E esse foi um dos meus maiores desafios. Eu até falo sobre isso nas entrevistas com algumas pessoas e falo principalmente com o Christian, quando eu converso com ele no último episódio que vai ser lançado aqui na temporada. Eu falo como isso foi desafiador pra mim, sabe? Isso me tirou da minha zona de conforto, porque era um esforço físico que eu tinha que fazer. E eu detestava, mas todas as vezes depois que eu conseguia, que eu chegava no meu quarto, depois de sair do Grounds, eu falava assim, meu Deus, eu dei conta, não tô acreditando nisso. E isso era um motivo pra mim de orgulho, assim, sabe? Era um motivo de superação. Então, a minha rotina no Ashburn era essa. Eu comecei servindo na cozinha. E assim, gente, quando eu saí da quarentena, as minhas primeiras semanas foram muito solitárias. Eu achei assim, porque demorou uma semana pra eu entrar na rota, né, que eles chamam que é o programa ali de atividades, pra eu ter o meu time, onde eu iria trabalhar, enfim. Então, eu fiquei muito solta uma semana e todo mundo tinha os seus afazeres. E pelo fato de eu não estar trabalhando, eu não interagia muito ali com as pessoas. É óbvio que eu ia nos ambientes sociais, eu já tinha as pessoas que eu conversava mais ou menos, mas eu me sentia muito, muito, muito solitária. Então a primeira semana foi muito difícil pra mim. Foi onde eu me questionei várias vezes, assim, tipo, será que eu vou dar conta? O que eu vim fazer aqui? Por que eu tô aqui? Enfim. Mas depois que eu comecei a servir, né, eu comecei a servir na cozinha, então era super tranquilo, assim, eu descascava, era limpeza e descascar a verdura, cortar carne, lavar louça, era isso. E eu achava super tranquilo, eu só não gostava de trabalhar no turno da tarde, que a gente entrava meio-dia e saía no final, assim, tipo, às 9 da noite, 8, 9 da noite. Esse era o turno que eu não gostava muito, mas fazia também de uma forma tranquila, assim, nunca sofri muito. E aí, depois, teve uma reunião que eles fizeram. Eu já tinha, acho que 1 mês, não é? 1 ou 2 meses, não sei. E eles falaram que a gente poderia pedir pra mudar de time. Você pode falar pra onde você quer ir. E aí, eu ousadamente falei que eu gostaria de ir para a reception. Ai, Deus. E eu fui atendida, cara. Eu fui atendida. Aí eles me colocaram na reception e no orangery. Eu trabalhava nesses 2 lugares. E era assim, super tranquilo pra mim. Eu gostava de trabalhar no orangery, gostava de fazer café, gostava de ficar na cozinha do orangery fazendo os lanches. Nessa época, quando eu fui pro orangery e pra reception, eles já estavam funcionando com hóspedes, mas menos. Porque o governo do Reino Unido, eles liberaram assim. Eu lembro até hoje da data certinho, era no dia 17 de maio eles iriam liberar normal, iria voltar tudo ao normal. Mas até então eles funcionavam mais com a capacidade reduzida. Então já estava se recebendo hóspedes, eu já tinha contato com hóspedes ali na recepção, tudo bonitinho, mas de uma forma mais reduzida. E no orangery normal, o orangery estava aberto, as pessoas iam passar o dia lá, tomavam seus cafés, comia seus lanches, enfim, o orangery já estava funcionando de uma forma normal. Então eu peguei esse período, assim, sabe? Mas, como eu disse, nada no seu full potential, assim. Então, essa foi a minha vivência mais com o Ash, assim, de uma forma, como eu posso dizer, profissional, vamos colocar assim, não sei dizer. Com os voluntários era uma coisa maravilhosa. A gente tinha muito tempo junto, muito tempo a gente passava no Boys Kitchen, que eles falavam, né, que é ali era a cozinha dos meninos e ao mesmo tempo era junto com o espaço da comunidade. Então a gente passava bastante tempo ali. Como o Ash Burnham estava fechado na maioria das vezes, a gente podia usar os espaços dentro do Ash. Então a gente usava ali o Great Hall, que é uma sala que é reservada para hóspede. Então a gente tinha todo acesso ao Ash de uma forma ilimitada. E aí depois, quando a gente começou a receber hóspedes, a gente voltou a poder usar mais ali só o lugar da comunidade, que é um espaço reservado ali para a comunidade, né? Então, esse foi a minha vivência.
O meu inglês era bom, tá? Eu não vou falar que ele era um inglês bom, assim, eu não tive muitas dificuldades, mas eu tive o meu nível de dificuldade por causa do sotaque do inglês britânico. Então, pela minha vivência, o que eu aconselho muito a você que está pensando em ir pro Ashburnham é que você aprenda, é que você desde já seja intencional nos seus estudos e faça aula principalmente de conversação, muito mais que escrita, muito mais que, né, se você tem um intuito assim de, eu não quero escrever em inglês, eu não quero, enfim, mas você vai precisar se comunicar. Então estude a escrita é importante, mas estude também muito a conversação para que você consiga se virar, para que você consiga extrair o máximo possível dessa convivência em comunidade, assim. O que eu falo que o Ashburnham mudou a minha vida muito foi no meu jeito de ver as pessoas, o diferente. No Ash você tem contato com muitas pessoas diferentes de você. São várias culturas, vários costumes, várias inclusive teologias, várias formas de cristianismo, vamos colocar assim. Então você é confrontado o tempo todo a aprender a também se impor, mas também aprender a respeitar e a aceitar esse diferente de você. E isso faz a gente ser muito confrontado, é incrível, é incrível. Só o fato de você ter uma colega de quarto, você não vai ter um quarto só pra você, se isso acontecer é milagre, mas você normalmente não vai ter um quarto só pra você vai dividir quarto com alguém de uma nacionalidade completamente diferente. E isso vai ser muito desafiador, mas ao mesmo tempo vai ser muito incrível. Eu e a minha colega de quarto, nós éramos muito diferentes uma da outra, mas assim, eu sempre soube lidar com o diferente, então a gente teve uma convivência muito boa. E eu fui aos poucos passando as camadas dela, ganhando confiança dela, ela era meio desconfiadinha assim, e eu fui ganhando a confiança dela, ela inclusive foi no meu casamento, ela foi pro Brasil, gente, pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pra ir pro meu casamento. A gente tem uma relação muito boa até hoje e depois, quando eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu estava no Ashburnham, ela orava por mim, ela me abraçava, ela me entendia, ela entendia inclusive a minha necessidade de espaço. Então, foi muito precioso tudo isso. Eu falo pra vocês que o Ashburnham de fato mudou a minha vida, né? Então, ali eu conheci o Matheus, o nosso relacionamento... Ele é assunto para um outro podcast, eu acho, para uma coisa mais focada nisso. Ai, Deus, nossa história. Mas o que eu posso dizer é que ali no Ashburnham eu tive um crescimento espiritual. A sensação que eu tenho é que Deus me levou para esse lugar para que eu crescesse espiritualmente, para que eu mergulhasse nele espiritualmente e para que eu voltasse forte, eu voltasse com uma base espiritual muito grande. Então, quando foi lá por março, abril, a minha mãe pegou Covid e no dia 16 de maio ela faleceu. Então, esse tempo entre eu descobri que ela estava com Covid até ela ser internada, até ela vir a falecer, foi um tempo de muita dor, de muita angústia, porém de muita busca espiritual da minha parte. Então, eu não tenho o que dizer da minha vivência espiritual dentro do Ashburnham Place. Eu não quero me delongar nessas experiências, eu não quero dizer, porque eu acredito que no primeiro episódio do Rua Barcelona, que eu falo um pouquinho sobre a minha história, eu entro muito nesses detalhes, eu não lembro exatamente o quanto, nem o que eu falei, mas eu lembro que eu falei bastante. Então, assim, eu não quero ser repetitiva aqui, não quero ficar batendo sempre na mesma tecla, mas é isso. Então, falando do Ashburnham Place como instituição, eu tive muito apoio, muito acesso, eu vi a mão de Deus através da vida das pessoas à minha volta, eu tive um crescimento emocional, eu amadureci em coisas que eu não consigo nem dizer, assim, eu não consigo... Nossa, teria que ser, assim, tipo, um episódio realmente muito focado nisso pra eu falar tudo aquilo que eu aprendi. Mas a minha vivência, ela é essa. Ela foi uma vivência espiritual e ela foi uma vivência em comunidade. Então, eu aprendi a lidar com o diferente, eu cresci espiritualmente, eu vivi coisas com Deus muito profundas. Eu conheci o meu esposo e eu acho que isso tem todo um peso, assim, que eu não posso tirar, né? Foi ali, nesse lugar, que eu conheci o homem com quem eu me casei.
e que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida depois de ter me convertido, depois de ter aceitado Jesus. Escolher o Matheus como esposo foi uma das melhores decisões que eu já tive. E nós passamos por uma jornada profunda também no Ash, de entrega a Deus, de oração, de submissão à vontade de Deus, de entender se aquilo era a vontade de Deus ou não. Enfim, a gente passou por um processo longo de busca individual entre os dois para que, né, depois a gente chegasse a ficar junto, a estar junto. E, enfim, então, esse também é um dos motivos pelo qual eu escolhi falar sobre o Ashburnham Place. Foi um lugar que mudou a minha vida. A maioria das pessoas que eu convivo hoje são pessoas que eu conheci no intercâmbio. Então, eu não tenho como dizer assim, gente, que não interessa o tempo que você vai para Ashburnham. E o que fica como lição também é assim, o que Deus tem que fazer na nossa vida, Ele faz. Não interessa quanto tempo, não interessa como. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu já tô velha pra tal coisa, ou nossa, se eu for pra ficar 1 ano é tão pouco, ou eu vou pra ficar 6 meses, 9 meses, é tão pouquinho, meu Deus. Mas assim, aquilo que Deus tem pra nossa vida, Ele faz acontecer, não interessa o tempo. E é isso. Então a minha vivência foi isso. Eu gostaria de dizer que se você tá pensando em ir pro Ashburnham Place, eu acredito que você deve colocar isso diante de Deus, colocar isso em oração, e se você sentir paz no seu coração, esse desejo, junto com uma paz que excede todo entendimento, de você dar esse passo, eu digo pra você, vale a pena, vale muito a pena. E tudo aquilo que você tiver de dúvida, eu tenho certeza que será esclarecido no decorrer da temporada, com as entrevistas, com as pessoas que eu conversei. E é isso. Gente, muito obrigada para quem ouviu até aqui. Eu espero que vocês gostem dessa temporada. Eu espero que vocês, enfim, gente, eu espero que vocês extraiam tudo aquilo que vocês precisam extrair. Tá tudo muito rico, tá tudo muito especial. E é isso. Beijos e até a próxima!